Copa de 1966. É verdade que o título da Inglaterra foi roubado? É verdade que o Brasil apanhou e os juízes não marcavam nada? É verdade que o gol da Inglaterra não entrou? Como é que é essa história? A Inglaterra mereceu esse título? Como ela jogava? Vem com a gente descobrir mais sobre a Copa de 1966 e desfazer alguns mitos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar. Estamos aqui com mais um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História. E estou aqui com o Diego Ambrosini, meu parceiro nessa empreitada. Vamos conversar um pouco sobre a Copa de 66 na Inglaterra, em que a Inglaterra conquista o seu primeiro grande título no futebol mundial. E vale a pena destacar algumas coisas que rolaram nessa Copa e que não são exatamente do jeito que a gente aprendeu na escola, não é mesmo, Diego? É isso aí, Delber. Então, beleza? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Meio de Campo, Futebol e Sua História. Hoje vamos falar dessa Copa cheia de polêmicas, que vamos tentar ver como é que aconteceu de fato. A Copa marcada, né, ou ambientada nos chamados Swinging 60s, né, da Swinging London dos anos 60, época dos Beatles, da Beatlemania, dos Rolling Stones, uma época, um momento histórico aí em que a Inglaterra estava, de certa forma, virando pop, né? E vamos falar um pouquinho, então, para começar, sobre como é que foi a escolha da Inglaterra em 1960, num congresso da FIFA em Roma. 3 países europeus se candidataram como voluntários para organizar a sede da Copa. Inglaterra, Alemanha Ocidental e Espanha. A Espanha logo desiste da candidatura, mas a Inglaterra acaba vencendo com facilidade a Alemanha. E nos bastidores ali desse congresso já houve ali a costura de um acordo para que as próximas vezes em que a Europa fosse sede, a Alemanha e Espanha fossem escolhidas, e isso acabou acontecendo, né, confirmando em 74 e depois em 82. Politicamente, essa Copa ficou muito marcada ainda durante as eliminatórias pelo boicote dos países africanos. Isso tem um certo contexto, tem duas principais razões. A principal política, né, mais grave era a existência ali a participação, né, da África do Sul, que naquela época estava vivendo sob o regime do apartheid, era o auge do apartheid, né, e as demais nações africanas se colocavam contra a presença da África do Sul, solicitavam à FIFA que a África do Sul fosse banida, ou pelo menos suspensa da FIFA. A FIFA não aceitou as reivindicações, acabou sendo obrigada a remanejar a África do Sul, como muitas vezes a FIFA faz, né, para que ela disputasse as eliminatórias com países asiáticos e da Oceania. Isso, no fim das contas, acabou não acontecendo, porque a pressão política foi muito grande mesmo da Confederação Africana. Então, em algum momento ali em 64, a África do Sul ela foi suspensa e não participou das eliminatórias. Mas pouco depois houve uma outra questão mais esportiva, política e esportiva, porque a FIFA queria obrigar os países, o melhor classificado africano, a disputar uma repescagem com times da Oceania, e eles se rebelaram contra isso, argumentavam que a África devia ter direito a uma vaga permanente, né? E boicotam. Então, 15 nações, 15 países que estavam habilitados ali para disputar as eliminatórias acabam não participando. Não temos representante africano pela última vez, porque essa pressão política funciona, e a partir da Copa seguinte, no México, em 70, a FIFA, então, coloca, né, como uma vaga permanente para ser ocupada por um país africano e outra vaga para ser ocupada por um país asiático a partir dali. Então, com isso, a gente vai ter essa Copa também naquele formato de 16 times, 4 times de 4, com 10 europeus, os 5 grandes, né, Inglaterra, que era o país sede, Alemanha, Itália, França e Espanha.
3 países do leste europeu, União Soviética, Bulgária, Hungria, a Suíça e Portugal. Portugal, que era um país estreante, estava fazendo a sua primeira Copa e que foi uma das sensações da Copa, acabou ficando em terceiro lugar, com um grande time, né, formado na base ali do Benfica, campeão europeu de 61, 62, e com o Eusébio e alguns outros jogadores nascidos nas colônias, né, africanas, portuguesas, e Portugal foi o destaque enquanto país europeu. Além disso, tínhamos 4 sul-americanos: Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, o México e uma das sensações da Copa, que é a Coreia do Norte. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre os resultados da Coreia do Norte. Mas, Idelber, vamos começar a falar um pouco, destacar alguns times, né? Depois alguns jogos curiosos e, claro que a gente não poderia deixar de começar pela seleção brasileira. Essa é uma seleção brasileira que tem uma história convulsionada, vamos dizer assim, confusa na sua preparação. Chega na Copa, claro, como favorita por ser bicampeã do mundo, mas nada dá certo, né? Na fase de grupos, o Pelé se machuca. A gente aqui no Brasil muitas vezes reclama da pancadaria. Quando a gente vê os jogos, assiste os jogos, até onde foi essa pancadaria que a seleção brasileira sofreu? Óbvio que a gente sabe que o Pelé acabou machucado, mas além disso, né, até onde fomos, como é que foram essas partidas e como é que jogava, o que era essa seleção brasileira? Pois é, Diego. O primeiro choque que eu tive revendo todas essas partidas, eu revi na íntegra as 3 partidas do Brasil. Brasil 2, Bulgária 0, um gol do Pelé, um gol do Garrincha, ambos de falta. Brasil 1, Hungria 3, Brasil 1, Portugal 3. E o que mais me chamou a atenção, à luz do que a gente sempre ouviu na infância, nos comentários de bar, na mitologia que cerca essa Copa de 66, a gente sempre ouve que o Pelé foi espancado na Copa, que o Brasil foi vítima de uma truculência brutal dos zagueiros portugueses, que foi uma chacina, tá, com a conivência dos árbitros, etc. Quando isso é dito com vídeo, é repetida uma única jogada, que é uma jogada do Pelé, em que ele sofre uma falta, consegue escapar da falta, digamos, ele leva uma pancada, mas consegue se manter em pé, mantém o seu drible, gira e toma outra pancada. E aí, quando ele cai sentindo muito. É verdade que foram 2 faltas duras ali na mesma jogada. Mas, fora isso, houve faltas normais de jogo. Se alguém assistir Brasil e Hungria Brasil e Bulgária, Brasil e Hungria, o Pelé não joga, e depois assistir o Brasil e Portugal, uma das coisas que você vai ouvir por aí, está escrito na Wikipédia em português, por exemplo, de que o Pelé saiu do primeiro jogo contundido por causa do jogo bruto dos búlgaros. Olha, para padrões dos anos 60, já estou bastante acostumado a ver partidas na íntegra dos anos 60, os búlgaros marcam o Pelé, obviamente eles marcam o Pelé duro, mas não existe pancadaria búlgara em cima do Pelé. O Pelé sai, é verdade, sentindo naquele jogo, mas também é verdade que o Pelé chega à Copa em estado de exaustão muscular, por responsabilidade do futebol brasileiro, que escalava o Pelé para jogar a cada 3 dias, como nós sabemos, né? Pelé jogava 80, 85 jogos por ano, viagem em cima de viagem, e ele chega à Copa com cansaço muscular. Tanto é assim que a contusão que o tira da segunda partida contra a Hungria, o que faz com que o Fiola o poupe, como você queira colocar, ela é de ordem muscular, né? Quer dizer... Que aliás, já tinha acontecido em 62, né? Da mesma forma. Exatamente. Já tinha acontecido em 62. Então, a gente vai falar um pouco de arbitragem nessa Copa, porque é uma Copa com muita polêmica de arbitragem, mas, no caso dos jogos do Brasil,
eu realmente não vi nada a se reclamar. A violência não é comparável, por exemplo, a jogos da Copa de 62, que a gente já comentou aqui. Não é comparável a jogos da Copa Libertadores, que a gente já comentou aqui. Eu acho que o que há na Copa de 66 é uma diferença entre o que cada continente acha aceitável. Os europeus acham absolutamente inaceitável a catimba, a provocação, o que a gente chama em inglês de trash talk, né? Aquele papo de catimba do jogo, o puxão da camisa, aquela cuspidinha, aquela coisa. Enquanto que os sul-americanos acham absolutamente absurdo que os juízes europeus não marquem falta em determinadas trombadas, encontrões, carrinhos, tackles, que na América do Sul seriam falta. Então existe ali mais do que uma conspiração europeia para roubar a Copa dos sul-americanos, eu acho que existe um confronto entre duas concepções do que é aceitável no jogo de futebol. Naquele momento, os países europeus já estão marcando mais duro, marcando em cima. O Gerson observa isso em uma excursão da seleção brasileira em 64, se não estou enganado, ou 65, acho que é a excursão de 65 que o Gerson está presente, o Brasil joga com o Arsenal, perde para o Arsenal em Londres, e o Gerson observa isso. Eles estão marcando mais em cima, estão marcando mais duro, e o juiz não marca falta. Mas o Brasil perde na bola, gente. O Brasil perde na bola. A seleção brasileira Mas é uma bagunça completa, diga. é verdade que o Pelé sai do segundo jogo por um cansaço muscular, mas no terceiro jogo contra Portugal ele realmente, o pessoal marca ele duro, né. Ele sai, tem uma imagem icônica do Pelé, né, abraçado ao Américo e sendo carregado para fora de campo, e ali ele tinha recebido realmente uma pancada. Mas o que eu estava querendo enfatizar é que a ideia de uma sequência de pancadas desleais no Pelé não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Tanto é assim que sempre que se menciona isso, mostra-se a mesma jogada. Tem aquela, não tem outra. Não tem, além daquela, não tem nada que não seja falta normal de jogo, né? Em todo caso, o Brasil é, número 1, a equipe mais velha dessa Copa, é a média de Sim, idade muitos mais alta. jogadores do bicampeonato ainda remanescentes, né, e já sem ao mesmo pique, né, ao mesmo vigor físico. É um choque muito grande entre a geração que tinha ganhado o bicampeonato Isso. e a geração que vinha surgindo nova naquele momento. Um detalhe sobre a presença desses jogadores do bicampeonato, Diego, é que a preparação da seleção brasileira para essa Copa foi uma espécie de festa itinerante. A seleção combinava com as prefeituras de que o time ia se exibir naquela cidade e as prefeituras exigiam a presença dos bicampeões do mundo, porque eram eles que chamavam o público, né? Pelé e Garrincha, principalmente, mas também o Djalma Santos, outros jogadores que haviam participado do bicampeonato e que eram estrelas do Brasil. Então tem um famoso jogo em Caxambu, com essa formação, Pelé, Garrincha e Djalma Santos, etc. Então, só para dar uma ideia para o pessoal do time brasileiro que joga aquela Copa, o Brasil usa 20 dos 22 jogadores que leva, da segunda partida para a terceira, o Brasil muda completamente a sua defesa, inclusive o goleiro, e alguns jogadores estão visivelmente fora de forma, incluindo aqui o nosso amado Garrincha, né? Que tem
um momento, na verdade, 2 momentos de muito brilho nessa Copa. O primeiro é o gol de falta, que todo mundo se lembra, é o gol no segundo tempo, que confirma a vitória brasileira por 2-0 sobre a Bulgária. E tem uma bela jogada, em que ele, no primeiro tempo, em que ele passa pelo búlgaro, no drible da vaca, vem o segundo búlgaro, ele toca embaixo das pernas daquele búlgaro, vem o terceiro, ele finge o drible para fora, volta e cruza, e ele cruza a bola um pouquinho atrás do Pelé e do Alcindo, e o Pelé chega, mas o Pelé já chega muito torto nela, porque o cruzamento foi lá atrás. Fora isso, o Garrincha é desarmado várias vezes. No próprio jogo contra a Bulgária, que o Brasil venceu, né, por 2-0. Depois, na partida contra a Hungria, ele é desarmado várias vezes também. E o Brasil, em nenhum momento, apresenta um grande futebol. Então, vamos lá, só para a turma ter uma ideia de quem jogou. Contra a Bulgária, o Brasil venceu com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Altair e Paulo Henrique. Ou seja, ele recupera o zagueiro central titular de 1958. O Bellini não tinha sido titular nem em 62 mais. Mas volta Bellini, o meio de campo é com Denilson e Lima, o ataque é com Garrincha, Pelé, Alcindo e Jairzinho. Sim, o Jairzinho na ponta esquerda. O Jairzinho joga de ponta esquerda nesse primeiro jogo contra a Bulgária. O Brasil, contra a Hungria, mantém mais ou menos o mesmo time, só que o meio de campo, a defesa ele mantém a mesma. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Altair e Paulo Henrique. No meio campo jogam Lima e Gerson. E no ataque, Garrincha, Tostão, Alcindo e Jairzinho. O Pelé não joga o segundo jogo, entra o Tostão no lugar dele, e sai o Denilson e entra o Lima. Perdão, o Lima jogou o primeiro jogo. Denilson e Lima no meio campo no primeiro jogo, e Lima e Gerson. Então sai o o Lima Denilson joga. e entra o Lima Gerson. joga as 3 partidas, né? O Lima do Exato. Santos, sobre o O qual a Lima gente já do Santos. falou. Delber, deixa eu então te perguntar, aproveitar e falar um pouquinho de tática, né? Essa seleção muito claramente jogava aí num 4-2-4, não tinha mais o Zagallo, não tinha aquele ponta que recuava, né? E essa Copa é interessante por ser uma Copa que enterrou definitivamente, né, o WM. Já não tem mais nenhuma seleção jogando no WM, os times vão jogar a maior parte no 4-2-4 ou no 4-3-3 às vezes, e a gente daqui a pouco vai falar mais sobre a Inglaterra. A Inglaterra já jogava num 4-2-4 com o meio de campo mais em losango, né? Um Sem 4-4-2, pontas. você quer dizer. Um 4-4-2, desculpa. Isso. Um 4-4-2. A Inglaterra realmente é quem inova taticamente nessa Copa, né? Uhum. Mas só para completar a escalação brasileira aqui, no no jogo terceiro contra jogo. a Hungria, no jogo contra Portugal, o time muda completamente. Você vê que o Fiola está completamente perdido. Ele escala Manga, Fidelis, Brito, Orlando e Rildo. Ou seja, nas 2 primeiras partidas, ele tinha uma linha de defesa, e uma defesa, digamos, Uma com espinha dorsal, né? uma espinha dorsal do time bicampeão do mundo. Estava Gilmar, Isso. estava Djalma Santos, estava Bellini. E foi só perder que ele mudou tudo. Mudou tudo. Uhum. Entrou o Manga, Fidelis, Brito, Orlando e Rildo. Aí já está o Orlando Peçanha, que havia sido titular também na Copa de 58. Sim. E o resto é a garotada, né? A garotada jovem. Uma observação aqui sobre esse time que perde de Portugal, Diego. O Manga, que eu cresci vendo e admirando no Internacional, no Coritiba, no Operário, é um grandíssimo goleiro que ficou marcado por essa derrota. Ele entra muito nervoso. Inclusive, eu nem acho que os gols foram frango não. Mas ele entra muito nervoso, toma gol de cruzamento, toma gol de escanteio, e o Brasil perde o jogo. E o Manga nunca mais
teve uma chance real na seleção brasileira, mesmo sendo repetidamente um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, né? Então teve gente sacrificada aí nessa Copa de 66. O ataque do que o Brasil escala, então, a defesa, Manga, Fidelis, Brito, Orlando e Rildo, volta para o meio campo com Denilson e Lima. O Denilson faz uma Copa péssima, entrega bolas repetidamente, faz muito mal mesmo. O Brasil perde o meio campo em todos os jogos, inclusive no jogo que ele vence contra a Bulgária. O Brasil faz 2 gols na Bulgária na base da conexão direta, assim, a bola chegando nos 4 atacantes e os 4 atacantes resolvendo ali. Os 2 gols são faltas na entrada da área, que são bem batidas. No jogo contra a Hungria, o Brasil vai com uma linha de ataque de Jairzinho, Pelé, Silva e Paraná. Paraná, ponta esquerda, São Paulo. Aí nesse arranjo aí do terceiro jogo, o Jairzinho vai para a ponta direita. Detalhe que o Brasil é uma confusão, não apenas uma confusão de gerações, ele é uma confusão de estilos, porque o Silva, centroavante do Flamengo, joga a última partida, e o Alcindo, centroavante do Grêmio, que joga as 2 primeiras partidas, são jogadores trombadores. No primeiro jogo tem uma belíssima tabelinha de cabeça com o Pelé. O Pelé coloca o Alcindo na cara do gol com um passe de cabeça, e o Alcindo não consegue dominar a bola. É uma daquelas jogadas que você tem que chegar e dominar e finalizar com categoria. O Alcindo não é jogador de fazer isso, não era jogador de fazer isso. Então, para não estender muito, o Brasil perde com justiça, ele ganha o primeiro jogo, poupa ou é obrigado a deixar fora o Pelé do segundo jogo contra a Hungria. O Brasil perde o segundo jogo para a Hungria, e pelo drama ali do saldo de gols, o Brasil precisava vencer Portugal por 3 gols de diferença. Já era uma coisa meio utópica imaginar que venceria Portugal por 3 gols de diferença. E volta o Pelé, Garrincha não joga o terceiro jogo. Então, Brasil 2, Bulgária 0 é o último jogo de Pelé e Garrincha juntos pela seleção brasileira. São 44 partidas em que o Brasil não perdeu. 36 vitórias e 8 empates que Garrincha e Pelé têm jogando juntos pela seleção brasileira. Quem se classifica nesse grupo são a Hungria e Portugal, né? Então, é mais ou menos essa a história do grupo do Brasil. Beleza, só um comentário sobre Portugal, né? Talvez a gente ainda fale mais deles, mas o time português, o técnico era o Otto Glória, né? Então, brasileiro, né? Quer dizer, ali já é um momento de intercâmbio entre Brasil e Portugal, com o Brasil exportando seus técnicos para o time português, assim como aconteceria 40 anos depois com o Filipão, na Bons Copa de tempos, 2000. né? Em que o Brasil exportava. Vamos falar um pouquinho agora do grupo da Inglaterra, falar da Inglaterra, que era o grupo A. A Inglaterra estreia na Copa empatando com o Uruguai em 0-0. No primeiro jogo não consegue furar ali o bloqueio uruguaio. Depois vence o México para variar, né? Até faz uma campanha não tão ruim, empatando 2 jogos e mais perde para a Inglaterra, consegue empatar com França e Uruguai, que eram os outros times do grupo. E no último jogo, a Inglaterra sela ali a classificação com um 2-0 sobre a França. Mas tem um detalhe que vale mencionar nesse grupo, é que o jogo do time inglês ele acontece depois, né? A Inglaterra já sabia que o Uruguai havia empatado com o México. O Uruguai estava com 4 pontos, a Inglaterra tinha 3. Então a Inglaterra precisava vencer a França, né? Já sabia o resultado que precisava e foi o que aconteceu. Que era uma prática comum, né? Não é algo que aconteceu em Copas isoladas, acontecia praticamente toda a Copa do Mundo, o time da casa tinha esse privilégio, né, de jogar o jogo classificatório isoladamente.
Nos outros grupos, no grupo do Brasil, no grupo da Alemanha, os jogos aconteceram ao mesmo tempo, tá? Então, é interessante, um detalhe interessante a ser apontado. E o time da Inglaterra, Idelber, a gente ainda vai falar dele tanto no jogo contra a Argentina como também na final, mas é um time que, como a gente já disse, ficou marcado, né? Embora, apesar das polêmicas de arbitragem que ocorreram, de fato, talvez fosse, não seria de todo errado dizer que era um dos melhores times, pelo menos, da Copa, e tinha uma inovação tática, ah, uma originalidade ali, algo único que só a Inglaterra estava jogando dessa forma, enquanto os outros times estavam, na sua maioria, jogando no 4-2-4 ou no 4-3-3, a Inglaterra já tinha recuado os 2 pontas, né, e passou a jogar no 4-4-2, com o meio de campo meio em losango ali, né, com É, um meio-campista, né, mais defensivo, o Styles, e com 3 meio-campistas mais criativos, né, mais construtores, cujo destaque era o Bob Charlton, né, do Manchester United. o ídolo do É Hendrick. um... O ídolo do Hendrick. Exatamente. Esse era o comentário que eu ia fazer agora, o ídolo do Hendrick. E se a gente pensa um pouco nos campeonatos da Champions Cup, né, a Copa dos Campeões da época, tinha ali uma certa passagem do bastão, porque até então quem dominava os títulos eram os países latinos, né, mediterrâneos, Espanha, Portugal com o Benfica, e a Itália tinha sido campeã nos últimos 3 anos com o Milan e depois Inter de Milão. Mas a partir dali os times britânicos vão ter 2 títulos em seguida, né, um do Celtic e o campeonato do Manchester United em 68. Então era um Muito momento bem assim de, observado isso, da Copa Europeia né, de Clubes também já tinha um isso. deslocamento, né. Eu assisti praticamente todos os jogos da Inglaterra nessa Copa, assisti na íntegra, assisti a final, a semifinal, a quarta de final, a partida contra o Uruguai, assisti na íntegra, e assisti compactos dos jogos contra México e França. Vamos dizer uma coisa, gente, a Inglaterra era o melhor time da Copa. Era o melhor time da Copa. Nós vamos falar aqui das polêmicas de arbitragem. Existe uma delas, eu acho, que é relevante, que é a polêmica expulsão do Ratín da Argentina nas Sim. quartas de final, no primeiro tempo, quando o jogo ainda está 0-0. Né? Você assistiu esse primeiro tempo também, depois a gente vai falar deles. Mas vamos comentar o primeiro jogo. No primeiro jogo, o Uruguai chega com um grandíssimo goleiro, né? Alô, torcida do Galo. Ladislau Mazurkiewicz, com 21 anos de idade, chega na Copa, faz uma belíssima Copa. Na verdade, ele leva o primeiro gol da Alemanha numa grande infelicidade, é o jogo que elimina o Uruguai, que é a Alemanha Ocidental 4, Uruguai 0. Mas prestem atenção, porque os 3 últimos gols da Alemanha foram marcados no finalzinho. Esse jogo, o placar desse jogo é muito enganoso. Esse jogo talvez, né, se a gente tivesse que ver os jogos polêmicos da Copa, realmente esse seria o maior candidato, né? Com 2 Esse realmente, expulsões 2 e, expulsões, e uma jogada de mão mal marcada, né? um pênalti claríssimo para o Uruguai, quando o Uhum. jogo está 0-0. O Uruguai acerta uma cabeçada, não sei quem, se é o Pedro Rocha, não sei quem é, acerta uma cabeçada no ângulo, numa cobrança de escanteio, e o alemão corta a bola com a mão. O jogo está 0-0 nesse momento, o Uruguai com amplo domínio. Nos primeiros 10 minutos, só deu o Uruguai. Em todo caso, para não passar o carro na frente dos bois, primeiro jogo, o Uruguai segura um 0-0 com a Inglaterra, tá? Importante destacar aqui, Diego, que nesse primeiro jogo contra o Uruguai, ainda não são os Wingless Wonders. Ainda não é a maravilha sem pontas, porque nesse jogo... Isso é interessante de falar. O técnico inglês, né, o Sir Alfred Ramsey, ele muda, né? De fato, ele tem a coragem aí de mudar o esquema com o torneio rolando. Né? E o que acontece é o seguinte, a polêmica se resume em um jogador, porque naquele momento Jimmy Greaves, centroavante do Tottenham, é o grande astro do futebol inglês. Ele é artilheiro, repetidamente artilheiro do campeonato, ele marca gol pra caramba,
ele é um jogador fino, ele não é um 9 clássico inglês de trombada e jogo físico. Ele é um finalizador brilhante, é um jogador técnico. É impossível tirar o Jimmy Greaves do time. E o Alf Ramsey, que já tinha experimentado com essa formação sem pontas, ele tem a felicidade, entre aspas, de que o Jimmy Greaves se machuca nessa Copa ao longo da campanha, né? Então, vamos colocar o campinho para o pessoal, vamos destacar o time da Inglaterra, tal como ele se confirma, se configura a partir do quarto jogo, a partir do jogo contra a Argentina. É nesse jogo que começa a funcionar o que ficaria conhecido como o English Wonders, as maravilhas sem ponta, né? Vamos, como você destacou aí, é um 4-4-2, que às vezes é apresentado como 4-1-3-2, dá na mesma. Sim. A gente às vezes apresenta como 4-1-3-2, simplesmente para sublinhar o fato de que o Styles era um cabeça de área mesmo, estilo esse estilo Chicão. Ele batia, era firme, e ali, naquele momento, com a saída do Jimmy Greaves, entra o Roger Hunt, que faria a dupla de ataque com o Hurst do West Ham, o Hunt do Liverpool. Era uma coisa assim, mutatis mutandi, era Bebeto e Romário, sabe? Porque eles se completavam muito bem mesmo. O Hurst era um jogador mais alto, finalizador. O Hunt era um jogador mais baixinho, mais articulador. O Hunt tinha a característica, às vezes, de cair pelas pontas. Então, uma das ideias equivocadas que existe sobre esse time da Inglaterra é que ele não jogava pelas pontas, porque ele não tinha pontas. Não, ele jogava pelas pontas o tempo todo, certo? Ele jogava pelas pontas o tempo todo. O time era formado, então, por Banks, goleiraço, um dos maiores goleiros de todos os tempos, Cohen, lateral direito, Jack Charlton, grandalhão, do Leeds United, O irmão do Bob Charlton, né? Irmão do Bob Charlton. Bobby Moore, um dos zagueiros mais técnicos e brilhantes da história do futebol. Ray Wilson, na lateral esquerda. Que era o Bobby Moore, o capitão. O capitão do time, exatamente. Capitão do time, lenda do West Ham United. E na lateral esquerda, o Wilson, né? Ray Wilson. Depois, na cabeça de área mesmo, Nobby Styles, que é o cara que marca, que segura, que firma, que dá a cobertura para quando o Cohen, lateral direito, ou o Wilson, lateral esquerdo, desciam, certo? Então, a Inglaterra ela já começa a jogar ali com a ideia do lateral que apoia, que claramente é uma invenção brasileira, né, com o Nilton Santos, mas que ali a Inglaterra coloca para funcionar em um outro esquema. Styles na cabeça da área, e aí depois esses três que você destacou. Alan Ball, meio-campista pela direita, Martin Peters, meio-campista pela esquerda, Bobby Charlton, articulador, engante, como diriam os argentinos, ponta de lança, como diríamos os brasileiros, e na frente, Hunt e Hurst. Sobre o Bob Charlton, vale só mencionar, quer dizer, eu não acho tão importante, mas é algo que um fato que a gente pode citar, que ele ganhou a Bola de Ouro esse ano, né? Como premiação como o melhor jogador europeu. Na época, a Bola de Ouro era disputada só pelos jogadores europeus. Ele fica em primeiro lugar, o Eusébio, que é o artilheiro da Copa, fica em segundo, e o terceiro é o Beckenbauer, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais do Beckenbauer quando a gente falar sobre a Alemanha. Isso. Né? Então, isso. Bob Charlton estava no auge da sua carreira. É interessante notar que a espinha dorsal do time, né, eram jogadores do West Ham United e do Manchester United. Né? Eram os principais craques, com um ou outro
de outra O equipe. West Ham até hoje cultiva essa imagem, assim, Uhum. tem uma imagem um pouco parecida com a imagem do Cruzeiro, que historicamente tem uma característica de ser um toque de bola refinado, né? Um time Sim. em Minas Gerais, enquanto o Galo é muito mais associado à garra, à vibração, à Uhum. luta, etc. O Cruzeiro, a característica histórica do Cruzeiro é a qualidade do seu toque de bola. O West Ham é uma espécie de equivalente do Cruzeiro nesse sentido. Bom, então a Inglaterra passa, vence a Argentina por 1-0 nesse jogo muito polêmico, derrota Portugal nas semifinais e vence a Alemanha Ocidental por 4-2 na prorrogação. Vamos falar então. Você viu Argentina e Inglaterra, né? O que você achou? Vamos falar um pouquinho do jogo Argentina e Inglaterra. É um jogo que ele eu achei, né, completamente a narrativa do jogo, a história do jogo foi marcada pela expulsão do Ratinho, né, que até hoje é um pouco não muito explicada, né, é uma coisa esquisita mesmo, né. A Argentina vinha jogando melhor no início da partida, teve vários chutes a gol. A Inglaterra estava um pouco segura ainda na marcação, nenhum chute muito perigoso, né, mas pouco tinha atacado. E a expulsão do Ratinho acontece aos 35 minutos do primeiro tempo, né. Isso. Então, a partir dali teve um time jogando com 10 e outro com 11, e isso fez muita diferença. Mas a Inglaterra só conseguiu furar a, né, a solidez defensiva argentina já praticamente no fim do jogo, aos 33 do segundo tempo, né? Então, foi um jogo nervoso da parte da Inglaterra, me pareceu. E a forma como aconteceu a expulsão, né, que o juiz depois diz que o Ratinho ficava andando atrás dele, falando com ele o tempo todo, e que ele achou aquilo meio ofensivo, né, mas o Sim, Ratinho era o capitão do time, né, ele estava querendo também se comunicar. sim. E ele não sabia falar inglês, né. E o juiz acaba expulsando ele de campo, o Ele Ratinho tinha não. levado uma advertência, né? Não existia cartão amarelo. Na Isso verdade, acho que é legal de apontar também que a invenção dos cartões vermelho e amarelo, resultado direto dessa partida, né. exato. A E eles vão presença ser dos cartões introduzidos. existia a advertência que era retratada em inglês, assim como o juiz tomou o seu nome. Inclusive, os jogadores da Inglaterra diziam que o juiz estava escrevendo um livro sobre o jogo, porque toda hora ele pegava o nome de algum jogador da Argentina para colocar no livrinho. O Ratin já tinha sido advertido, o nome dele já tinha sido colocado no livrinho por uma falta. É uma falta por trás, nada violenta, sanguinária, mas é uma falta cínica, que eles gostam de usar esse termo na Inglaterra. Né? Uma falta cínica é aquela falta que você sabe que está indo para fazer a falta, você não está procurando a bola e tal. Para parar a Havia, jogada, né. havia sido dito ao Ratin que ele tinha direito a um tradutor, o que é um disparate completo, né? Você não existe o direito ao tradutor Tem tem numa essa Copa do Mundo. história, ele conta essa história muito depois em E o entrevistas, mas realmente eu árbitro, acho que ele entendeu alguma coisa errado ali, né. o árbitro é alemão. Então tem Então, esse uma é um reclamação. ponto interessante É, da gente destacar, Edelber, porque esse juiz era alemão, e no jogo Alemanha contra Uruguai, que a gente já comentou, o juiz era inglês, né. é. Então tem uma Esse é certa um detalhe desconfiança de que troca de favores ali, né. dá uma desconfiança. É preciso destacar que escalar um árbitro inglês para apitar Uruguai e Alemanha Ocidental era uma péssima ideia, dado o fato de que o Uruguai havia jogado contra a Inglaterra e havia sido responsável pela maior decepção da Inglaterra na Copa. O jogo Uruguai e Inglaterra é a abertura da Copa, o jogo termina 0-0, a torcida inglesa solta uma vaia pesada em cima do time. Isso está documentado em vídeo, quem quiser pode ir no Futebol e assistir ao jogo. Os uruguaios comemoram muito o empate, se abraçam depois do jogo e tal, por ter segurado 0-0 com o anfitriã, enfim. É uma
é uma comemoração legítima. O Uruguai nem tinha participado das últimas Copas do Mundo, né? O Uruguai fica fora 58, fica fora 62, não é isso? Tá boa a minha memória, certo? Fica fora das duas. Quem vai na Copa de 62 é a Colômbia, né? O Uruguai fica Isso. fora. E quem vai na Copa de 58 é o Paraguai. O Uruguai fica fora. Exato. Então, o Uruguai está voltando de uma Copa a uma Copa depois de 2 ausências e comemora esse empate. A história que é contada é a seguinte: nas fontes inglesas dizem que o representante argentino na comissão de arbitragem chega atrasado a uma reunião. E quando o representante argentino chega, já havia sido sorteado e ou escolhido o juiz de cada um desses jogos. Para o jogo Alemanha e Uruguai é escalado um árbitro inglês. Para o jogo Inglaterra e Argentina é escalado um árbitro alemão. O árbitro alemão desse jogo dá uma entrevista muitos anos depois dizendo o seguinte: olha, o Ratinho ficava me perseguindo no campo o tempo todo, falando no meu ouvido. Eu achava aquilo inaceitável. Então, esse é o quadro. Tá? É preciso dizer que, na minha opinião, a arbitragem interfere muito mais no 4-0 da Alemanha sobre o Uruguai. Ali são 2 expulsos, né? Ali são Não 2 expulsos e tem um detalhe, né? E o lance do pênalti que não foi marcado. Os 10 Quando minutos estava 0 a 0. iniciais pertencem ao Uruguai. Tem um cabeceio. Não me lembro se é do Pedro Rocha, um atacante uruguaio, cabeceia a bola. E o zagueiro alemão tira a bola em cima da linha com uma cortada de vôlei, mano. E o juiz não dá nada. Obviamente, se aquele jogo começa 1-0 para o Uruguai, é uma outra história, né? Certamente. Então, o time que perde de 4-0 não tem muita moral para reclamar do juiz, mas é preciso dizer que nesse 4-0 em particular, eu acho que há alguma razão do Uruguai, porque os 3 últimos gols saem nos últimos 10 minutos, o Uruguai tem 2 jogadores expulsos e tem um pênalti não marcado no comecinho do jogo, quando está 0-0. Enfim, essa é a polêmica. Vamos falar rapidinho da Coreia do Norte, né? Vamos, mas eu antes quero o último detalhe sobre a polêmica do jogo da Argentina, porque depois ficou uma lenda de que o Ratinho, ao ser expulso, teria ofendido a honra, né, nacional inglesa, porque ele teria cuspido na bandeira. Não é exatamente isso que acontece, né? De fato, ele finalmente sai do campo, porque ele demora a aceitar a expulsão. A comissão técnica argentina entra em campo, leva ele embora, e quando ele está saindo, ele passa do lado da bandeirinha de escanteio, e tem lá uma Union Jack, né, uma bandeira da Grã-Bretanha, e ele pega e amassa. De fato, ele amassa assim a bandeira, mas não cospe, né? Esfrega o indicador no polegar com a bandeira no meio, assim, Meio mais ou assim, menos né? assim. Dá uma esfregadinha, Isso. né? Uma coisa que aquele Uhum. gesto que a gente faz de dinheiro, talvez, sei lá, inclusive tenha pensado nisso, não sei. Mas é isso, é só isso, né? E aí depois tem uma declaração do Alf Ramsey. Inclusive o Alf Ramsey, no final do jogo, ele impede que o seu lateral direito, Cohen, troque a Sim, camisa de com trocar o uniforme. um argentino, a gente tem essa foto aqui, e dá uma declaração desastradíssima de que jogaria melhor nas próximas partidas quando a Inglaterra enfrentasse equipes que não se comportassem como animais. E essa péssima escolha de palavras faz com que a Inglaterra tenha uma péssima fama durante anos. Alf Ramsey, ele passa a ser muito mal visto como um imperialista, arrogante, etnocêntrico, etc. Mas é preciso dizer que o Alf Ramsey, ele tem muito mérito nessa Copa, né? Vale a pena, vamos botar mais um parênteses aqui sobre o Alf Ramsey. Ele estava presente, Diego, naquele famoso jogo em que a Hungria bate a Inglaterra por 6-3. Estava dentro de campo, né? Ele estava em campo, exato. Ele era o lateral direito do time, era o right back, né? Ou zagueiro pela direita, digamos, né? Naquele momento a Inglaterra está jogando claramente no WM fixo, que é parte do problema. E o Alf Ramsey, ele
tem uma trajetória como técnico impressionante. Aos 30 e poucos anos, ele se aposenta do futebol e ele assume uma equipe muito pequena, o Ipswich Town. O Ipswich, que depois já não era tão pequeno, graças ao Ramsey. Quando o Ramsey pega o Ipswich Town, eles estão, ali em meados da década de 50, eles estão na 3ª divisão. Em 2 anos ele conquista o título da 3ª divisão. Ele sobe para a 2ª divisão. Em um par de anos mais, ele conquista o título da 2ª divisão. Em 1960, 61, ele ganha a 2ª divisão com o Ipswich. E em 61, 62, ele ganha a 1ª divisão com Na o primeira Ipswich. temporada, né? Ele é campeão da 2ª divisão e campeão da 1ª divisão em anos consecutivos. Coisa que deve ter acontecido muito poucas vezes na história do futebol. Eu nem consigo parar para pensar que isso aconteceu em algum outro lugar. Em todo caso, ele faz um primeiro experimento sem os pontas em um amistoso contra a Polônia. A Inglaterra vence por 1-0, mas domina amplamente o jogo, porque o esquema sem pontas lhe permite sobrepovoar o meio-campo. Meio de campo. Então E tem sempre vale alguém na mencionar, direita. né? E vale mencionar que isso em termos de tradição futebolística inglesa, isso era uma revolução mesmo, porque o jogo inglês sempre foi muito pautado no jogo pelas pontas, né? Em toda a Isso, os era do canais. WM, É, né? E só mencionar o Stanley Matthews, né? Que era o maior craque da história e era ponta direita, né? ponta Então direita, exatamente. era uma mudança ousada do Ramsey, né? Exatamente. Então, assim, antes de voltar para a Inglaterra, porque a gente vai falar da final um minutinho, vamos falar brevemente da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, como você destacou, foi para a Copa porque as nações africanas boicotaram, eles só tiveram que vencer a Austrália para se classificar. E eles chegam a um grupo com União Soviética, Chile e Itália. Eles perdem o primeiro jogo para a União Soviética por 3-0. Só um detalhe, Delber, antes da gente falar da parte futebolística, falar um pouquinho da polêmica política, né, que envolveu o time da Coreia, porque a Inglaterra, tecnicamente, ainda estava em guerra, né, com a Coreia, praticamente. Não A Inglaterra reconhecia, né? não Exatamente, não reconhecia, reconhecia né? a existência da Coreia do Norte. A Inglaterra mandou 100.000 soldados para a Guerra da Coreia. Para a Guerra da Coreia, sim. A guerra termina em 1953, mas em 1966 a Inglaterra ainda não reconhece, o Reino Unido, né, não reconhece a Coreia. Então, assim, tem toda uma polêmica se ia tocar o hino da Coreia, se não ia tocar o hino da Coreia, Exato. como que a Coreia seria chamada, porque Coreia do Norte era um nome que, para o Foreign Office, que é o Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, era um nome aceitável. Os coreanos queriam ser chamados pelo seu nome oficial, que era República Democrática Popular da Coreia. O fato é que, com os 2 primeiros resultados, o Foreign Office passou a ter a tranquilidade de que a Coreia provavelmente ia sair, ir embora para casa e tchau, e fim da dor de cabeça. Porque a Coreia perde para a União Soviética por 3-0, empata com o Chile e ia enfrentar a Itália, né? Ia enfrentar a Itália e ganha da Itália por 1-0. Essa talvez uma das maiores zebras, né, de todos os tempos na história das Copas, né? É uma séria candidata à maior zebra da história das Copas. A Itália, nesse momento, vale ressaltar que era basicamente formada pelos times do Inter de Milão e do Milan, né? Eram os times que jogavam naquela tradição do catenaccio, que a gente já falou especificamente sobre isso num episódio. Então, o time italiano jogava daquela maneira bem postado na defesa, com contra-ataques muito rápidos e mortais, que funcionava bem quando a Itália estava na frente do marcador. Mas quando ocorre um gol inesperado, que foi o que aconteceu nesse jogo da Coreia, a Itália não sabia o que fazer, não sabia como quebrar a defesa, a sólida defesa coreana, né? Que era uma surpresa, de certa forma, pelo preparo físico dos jogadores. Eles eram extremamente rápidos, né? Os Sim, jogadores sim. coreanos, né? E um detalhe sobre esse time da Coreia é que eles
passaram a ser extremamente populares em Middlesbrough, onde eles jogaram. Inclusive, tem uma história do jogador que marca o gol, Park, né? Ele volta no começo do século XXI, 2000 e pouco, 2002, 2001, ele passa por Middlesbrough. Os coreanos, inclusive essa performance da Coreia do Norte na Copa, talvez seja das coisas que mais aproximam as Copas do Mundo daquele ideal do Júlio Rimet, né? De aproximação dos povos para além da política. Porque o pessoal, e isso eu posso testemunhar como alguém que já passou extensos períodos na Coreia, assim, semanas inteiras na Coreia do Sul, claro, por 2 ocasiões. Os coreanos, ao contrário, por exemplo, dos chineses, que aos ocidentais nos provocam a sensação de que são fechados, de que são herméticos, de que a gente não está entendendo muito bem, etc., os coreanos aparecem para nós, ocidentais, como extremamente comunicativos. Eles dão risada o tempo todo. Eles são meio que brasileiros nesse sentido, assim, se cumprimentam de uma forma muito mais brasileira do que os outros povos do Extremo Oriente. E eles ficaram conhecidos. Eles cantavam canções patrióticas para as crianças inglesas. Os caras ficaram populares, bicho. Quando eles bateram a Itália, eles foram jogar as quartas de final contra Portugal em Liverpool. Eu não me lembro se são 2.000 ou se são 3.000 pessoas que saem de Middlesbrough e viajam para Liverpool, velho, para ver a Coreia do Norte. E aí, nesse jogo, vale a pena destacar também que tem um susto tremendo, porque a Coreia do Norte faz 3-0 em Portugal, Portugal diminui com o Eusébio. Esse é o grande jogo do Eusébio na Copa. Você está silenciado, Diego. Esse é o grande jogo do Eusébio na Copa. Diga. Eu só ia comentar que a Coreia faz 3-0 com menos de 25 minutos, né? Tem um gol logo no primeiro minuto, um gol de falta que o cara manda no ângulo, né? E depois os outros 2 gols são típicos da Coreia, que são jogados pelas pontas com bola cruzada e os atacantes conseguem Nesse completar para momento, dentro. o Foreign Office está em pânico. Por Sim, quê? Porque se a Coreia ganha esse jogo, a Coreia ia jogar contra a Inglaterra. Na semifinal, Na exatamente. semifinal, porque a semifinal foi contra Portugal. Se a Coreia vence, a Inglaterra teria tido que enfrentar um país que ela não reconhece diplomaticamente. Então é o fuzuê dessa Copa. Agora, o Eusébio faz 4 gols, né? Consegue a reviravolta portuguesa, a virada portuguesa. Tem 2 gols de pênalti, é verdade, mas os pênaltis aqui não tem polêmica, né? Realmente os Não, aqui não tem pênaltis polêmica. O aconteceram. Portugal vira o jogo 2 limpo e na faltas, né? bola. Portugal realmente é um time melhor do que a Coreia. A Coreia está naquele puro entusiasmo da adrenalina, imagina. E as pessoas de Middlesbrough, ali iniciou-se um vínculo que se mantém até hoje entre a cidade de Middlesbrough e a Coreia. Loucura total, né? Em todo caso, vamos pular rapidinho as semifinais e vamos para a final, então, né? As semifinais não tem muito o que se destacar. A Alemanha Ocidental vence bem a União Soviética 2-1, a Inglaterra vence bem Portugal 2-1, não tem grandes polêmicas nesses jogos, né? Só mencionar rapidinho sobre a União Soviética, que às vezes a gente não lembra tanto da história futebolística da União Soviética, mas eles tinham sido campeão e depois vice-campeões da Euro, né? Em 1960, na primeira edição, eles venceram, e em 64 eles perderam para a Espanha e chegavam em 66 com esse currículo, né? Foi a última Copa do Yashin, né? Muito bem lembrado, Diego. E uma coisa que causa e essa é a Copa que tem o melhor resultado da União Soviética na história, que é esse 4º lugar, né? Isso. A União Soviética não voltaria a jogar semifinal de Copa, certo? Pois bem, uma coisa que a gente teria que destacar também, que nesse choque que os sul-americanos sentem na Copa de 66, é porque os europeus haviam aprendido a marcação por zona com a gente.
É o Brasil que inventa a Exato. marcação por zona, Uhum. né. Os europeus apropriam-se disso e a União Soviética é um caso típico, por causa do Lobanovski, de toda a tradição do futebol, ucraniano, do Dinamo de Kiev, que inaugura a pressão. A marcação por pressão começa aí, naquele momento. Os europeus falam: "Opa, espera lá, se não existe mais marcação individual, se eu não tenho que ficar correndo atrás do sujeito pelo campo inteiro, se eu estou marcando por zona, eu posso mover essas zonas, quando eu estiver sem a bola, eu posso mover essas zonas para adiante. Eu posso começar a pressionar a saída de bola. A pressão da saída de bola causa extremo desconforto para os sul-americanos nessa Copa. E aí nós vamos para a final. Você está silenciado. Uma coisa rara, uma semifinal sem sul-americanos, né? Só 4 europeus, Isso. como foi essa, né? Voltaria a Então vamos acontecer em lá. 1982, né? Exatamente. Ia Voltaria a demorar a acontecer acontecer novamente. em 1982 e depois voltaria a acontecer em 2006, que foi a Copa que nós já destacamos aqui. Então Copa sem Então, sul-americano na semifinal, 66, 82, 06. Vamos para a final? vamos para a final, falar da Alemanha um pouquinho. Acho que o principal destaque era o Beckenbauer, mas que era muito novo, né? Tinha 20 anos apenas, mas que já se mostrava ali um jogadoraço no meio de campo. Ele já jogava de forma mais Recuado. recuada, né? Já tinha virado zagueiro. E tem um outro grande Exato. destaque que, para mim, assim, é o único grande jogador desse time, além do Beckenbauer, que é Uwe Seeler. O O Vizela, Zeller, sim. o Uhum. Zeller é um Centroavante. grandíssimo jogador, um centroavante É. que sai da área, né? Ele é um centroavante meio falso 9, ele se movimenta, ele cria jogadas, etc. Esse time da Alemanha não me impressionou muito não, viu, Diego? Nem na partida contra o Uruguai e nem na final contra a Inglaterra. Não são jogos em que, digamos, você veja aquele time alemão com grandes jogadores, exercendo pressão, jogando em velocidade, etc. Existe uma grande polêmica de arbitragem nessa final de Copa do Mundo, que é o terceiro gol da Inglaterra. O jogo termina empatado 2-2. O terceiro gol da Inglaterra Então, em batida de Hurst. só para lembrar rapidinho, né, a construção do resultado, a Alemanha sai na frente, né, com um gol do, deixa eu ver aqui, Haller. do Haller, que era o outro atacante, né? Sim. Mas a Inglaterra com o Hurst, ela empata logo depois, poucos minutos depois. E aí já no final do jogo, isso é no primeiro tempo, né? E já no final do segundo tempo, a Inglaterra consegue virar com o gol do Peters, mas também a Alemanha no último minuto empata, né? Com o gol do Com um Weber. gol ilegal. Com um gol ilegal. Sim. Com ajeitada de Uhum. mão, né? Existe uma ajeitada de mão ali. Ali é só assistir ao jogo, cara. Ali não tem. A Inglaterra é um time amplamente superior. Amplamente superior. Mais técnico, mais inteligente, com mais movimentação, com mais repertório. O jogo poderia ter se resolvido no tempo normal. O, o, o certo, digamos, entre aspas, é que ele se resolvesse no tempo normal. Tem algumas finalizações erradas do Hunt, tem uma ou outra jogada que o goleiro da Alemanha, que é um goleiro de sobrenome polaco, né? Tiłkowski, que não é um grande goleiro. Ele salva algumas no susto e tal. E a Inglaterra empata. E aí tem um detalhe interessantíssimo sobre essa prorrogação, que o Alf Ramsey, do momento que os jogadores deles começam a se sentar na hora que termina o jogo, naquele intervalozinho do jogo para a prorrogação, ele vira e fala assim: não se sentem, fiquem em pé, não deem demonstrações aos alemães de que vocês estão cansados. Vocês já os derrotaram uma vez, vão lá e derrotem de novo. E é verdade que o terceiro gol da Inglaterra, a bola quica fora, né? Assim,
A Agora, imagem do vídeo não é definitiva, mas está claro que a bola não passou inteira da linha. vamos Pra ser comentar gol, esse lance. Não foi roubo, né? Vamos dizer não assim. foi roubo, foi um erro que pertence ao Um futebol. erro de arbitragem que É, fica para a história, mas não. exato. É mais ou menos como o gol de mão do Maradona em 86, né? Sim, São erros que pertencem ao futebol, né? exato. Então eu não vejo esse título, eu E vejo. aconteceria a vingança kármica muitos anos depois, na Copa de 2010, né? Nas oitavas Exato. de final, a Alemanha ou a Inglaterra faria um gol com chute do Lampard e o juiz não marca, né? A bola quica lá dentro, E né? Assim, a ali imagem não é tem nem clara. dúvida, né? Ali foi 2 Aham. metros para dentro do gol. Ninguém entende como é que o Bandeirinha, por exemplo, não viu, né? É, Porque o Bandeirinha está ali para ver justamente esse tipo de coisa, né? isso. Então, assim, eu não vejo nenhuma mancha no título da Inglaterra por causa desse gol. Porque Uhum. nem era para ter tido prorrogação. O gol de empate da Alemanha foi ilegal. Ele teve uma ajeitada de braço. A Inglaterra dominou amplamente, fez um quarto gol, enfim, um quarto gol legítimo, que é aquele gol em que se mistura os torcedores entrando com o Sim. locutor da BBC famosamente dizendo: eles pensam que acabou, agora acabou, Porque já era no final do jogo, no né? final da E foi prorrogação. um hat-trick do Hurst, né? Ele marca Eu 3 acho que gols, esses dois. mancha, um pouquinho da mancha é a expulsão do Ratim nas quartas de final Nas quartas de final. e a arbitragem de Uruguai e Alemanha Ocidental. Porque se chega o Uruguai nessa final, é outra conversa, né? Então, tudo bem. Mas o fato de a bola ter quicado fora do gol e o gol ter sido validado, isso para mim é de pouca monta. A Inglaterra é um time amplamente superior. Vale a pena apontar, então. Taticamente, a gente gosta muito de sublinhar, vamos encerrar com a tática, né? O English Wonders é o jogo sem pontas. Não é um jogo que não acontece pelas pontas, ele acontece pelas pontas o tempo todo. Ball, meio-campista pela direita, Peters, meio-campista pela esquerda, fazem essa jogada, e Cohen, lateral direito, e Wilson, lateral esquerdo, apoiam na ultrapassagem. Quando eles Sim. apoiam na ultrapassagem, o Styles faz a cobertura, o Styles, que é o cabeça de área, faz a cobertura. O time da Inglaterra é móvel, a bola circula, é muito bonito vê-los jogar. Então, para quem tem essa. Esses laterais que apoiam também era uma novidade tática, né? Na Inglaterra. O Na Inglaterra. Brasil já É, fazia o isso Brasil fazia, desde os anos 50, a Inglaterra, mas a no Argentina jogo fazia inglês com era novidade, Mancini, né? mas Uhum. na Inglaterra era novidade. Para quem tem o preconceito de que a inglês é cintura dura, de que é só cruzamento e cabeceio, de que é só trombada, etc., assista a final da Copa de 66. O jogo contra a Argentina não é grande coisa, mas o jogo contra a Alemanha, vocês vão ver que tem um time tecnicamente, taticamente superior ao outro, né? É a última vez que a Inglaterra é inequivocamente superior à Alemanha. A partir de 68, em 68 ela perde um jogo para a Alemanha, que inaugura uma sequência de derrotas da Inglaterra para a Alemanha, que acontece na Copa de 70, depois volta a acontecer na Euro de 96, volta a acontecer depois em 2010. Então, É curioso até esses dois confrontos, né? Inglaterra e Alemanha e Inglaterra e Argentina, eles se tornam históricos na história das Copas, né? E esse aí é a primeira oportunidade que acontece esses dois choques. então assim, eu estou pronto para defender que a Inglaterra era o melhor time. Que a Inglaterra era o melhor time, é uma vitória bonita, enfim, é um time que também é um time gostável, né, de gente bacana. Bobby Moore, um detalhe, Bobby Moore é preso na Colômbia, acusado de roubar uma pulseira de uma joalheria, né, depois na Copa de 70, na viagem para a Copa de 70. E, aliás, falando em roubo, né? Vamos mencionar um fato curioso que a Jules Rimet foi roubada.
Antes Antes da dessa Copa, né. Copa, né, Depois ela é encontrada por um cachorrinho, por né, um cachorro, pelo Pickles. o cachorro Pickles que vira o grande herói do país e tal, né. Tem sem dúvida o maior goleiro da Copa, né, bem extraordinário. Os atacantes são, especialmente Hurst, um grandíssimo atacante. Bobby Charlton é gênio, gênio do futebol. Eu estou em paz com esse título da Inglaterra, acho que vale a pena conhecer melhor o time, conhecer melhor as inovações táticas que ele fez. Eu espero que a gente tenha dado uma boa ideia do que foi isso. Então é isso aí, vamos parar por aqui. Acho que já está de bom tamanho para a gente explorar essa Copa. Uma Copa que foi um evento pop, né, na Inglaterra, na Londres e na Inglaterra dos anos 60, marcada por essa vitória que tem polêmicas, mas não o suficiente para manchar a trajetória do time, montado pelo Sir Alf Ramsey. E nós somos o podcast Meio de Campo Futebol Sua História. Estamos toda sexta-feira aqui no canal do Meio. Estamos continuando com essa série sobre Copas do Mundo. Semana que vem a gente retorna com mais algum tema da história do futebol. Não é isso, Delber? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixem o seu like aí, avaliem a gente no Spotify, no Apple Podcast. Deixe o link nos seus grupos de Zap. Ajude a gente a circular esse trabalho. Abração. Um abraço. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.